Então, como eu falei no início da transmissão, hoje é um dia muito auspicioso. O que é auspicioso? As pessoas falam muito em auspicioso, né? Auspicioso é o que vai ajudar na sua evolução espiritual. Não tem nada a ver com matéria, né? As pessoas usam a palavra auspicioso para conseguir coisas materiais. Não tem nada a ver com matéria. Auspicioso é algo que você faz ou acontece que é bom para a sua elevação espiritual. Então, hoje é um dia muito auspicioso, é o dia do aparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakura. No altar, bom, tem aí no livrinho também, mas no altar, da direita para a esquerda é o segundo, que tem aquela barba branca. Se você olhar no livrinho aí, nós cantamos no Vandana, que tem um monte de fotos dos gurus, ele está numa dessas fotos aí. Se olhar, você pode ver ele melhor de perto. Eu não consigo ver, acho que é uma antes dessa. Ou uma depois, dá uma olhada. Isso, ele. Então, esse é Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, vamos começar do início, né? Na época que ele apareceu, há mais ou menos, um pouco menos de 200 anos atrás, ele apareceu, e a religião estava deturpada. A religião estava deturpada. E por quê? Porque Mahaprabhu, aquele que está com o braço levantado lá no altar, né, naquela Murti é uma estátua, né? Ele é Deus. A última vez que Deus veio à Terra, há 537 anos atrás, Srila Mahaprabhu. E ele veio e deu tudo o que nós precisamos saber na era de Kali Yuga que nós estamos hoje. Na era de Kali Yuga, são 4 eras, né? Os ciclos de eras. E nós estamos na era de Kali Yuga, a era da desavença, a era da... Enfim, tudo que acontece de ruim é nessa era, né? Materialmente, você vê todo mundo fazendo atrocidades, isso é a era de Kali Yuga, né? Então, Mahaprabhu ele veio em Kali Yuga, nessa Kali Yuga especificamente, e ele deu tudo que nós precisamos saber para a conexão com Deus, com Ele mesmo, nessa era agora. Tem os Vedas, né, que você já deve ter ouvido falar. Nós temos aqui hoje o Marcos, é a primeira vez que ele vem no templo, ele conheceu o templo pela internet, né, pelo Google. A gente está feliz que ele está aqui hoje, é um dia muito especial, então ele veio no dia realmente de Srila Bhaktivinoda Thakura, né? E é um dia muito importante para nós. Então, ele não conhece muito, na verdade, né? Então eu tenho que explicar coisas que a maioria que está aí assistindo a live já conhece, mas não importa. Quanto mais a gente tem a base forte, melhor é a construção da casa. Então, nunca é demais você ter a base forte. E Mahaprabhu, então ele pegou tudo que tem nos Vedas, que é a escritura mais antiga do mundo, tem mais de 5.500 anos, e ele pegou o principal para a gente fazer agora, nessa era que nós vivemos. Não tem como meditar no vazio agora. A alma não consegue, nós não conseguimos, a mente não consegue meditar no vazio agora. Não a alma, a mente, ela não consegue ficar no vazio. É impossível. As escrituras falam, é mais fácil você parar um vento na rua do que parar a mente. Então quem já tentou sabe que não vai conseguir. A pessoa tenta, né? Mas não consegue. Nessa era, está na escritura de 5.500 anos atrás. Já está dito isso. Aí tem outras eras que era sacrifício de animais. Eram feitos sacrifícios de animais, né? E até na Bíblia tem, né? Alguma passagem, lá me falaram, eu nunca li a Bíblia, né? Mas me falaram que tem um trecho lá que fala o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, isso era há milhões de anos atrás, não é para agora, Kali Yuga. E nós estamos com 5.000 anos de Kali Yuga. Então, não é essa a forma correta de se conectar com Deus. E outra era a adoração no altar, a deidade, não que foi feito aqui o Arati, mas adorações muito elaboradas, né? Adorações puja, né? Que é a cerimônia muito elaborada, também não é para essa era. Então, Mahaprabhu falou, na era de Kali Yuga agora é cantar. A conexão com Deus através do canto e da pregação. Você falar de Deus. O que Deus mais gosta é que nós falemos dele. E a segunda coisa que ele mais gosta é que nós escutemos falar dele. É isso que ele mais gosta. Tem outras coisas também, mas o que ele mais gosta é isso. E cantar os nomes dele, como fizemos aqui. Cantar glorificando o irmão dele, glorificando Tulasi Devi, que veio do mundo transcendental,
todos esses mantras que nós cantamos, ele também gosta disso. Ele gosta. E quem falou isso? Ele próprio. Então, ele reuniu o que é mais importante agora para nós nos conectarmos com ele, Deus pessoa. E na época que Srila Bhaktivinoda Thakura, antes dele aparecer, o mundo estava totalmente deturpado, a religião estava totalmente deturpada. E os santos da época, os sábios da época, eles pediram para Deus mandar alguém, mandar um enviado. Krishna fala no Bhagavad Gita, toda vez que a religião está sendo corrompida, a irreligião está dominando, eu apareço eu próprio, ou eu mando um associado meu. Alguém que vivia com ele lá no mundo transcendental. E ele manda, que são eles aqui ao lado, é a Tulasi Devi, que na verdade ela não veio pregar, ela veio o quê? Dar essa misericórdia para a gente, para nós usarmos a Kantimala, para nós cantarmos a Japamala, o Mahamantra na Tulasi. Como eu falei para você, para a gente colocar uma folhinha de Tulasi na comida que é oferecida para Deus. Ela veio com essa função. Os gurus vieram com a função de quê? De nos ensinar. O guru, ele é o professor da alma. O guru é o médico da alma, porque a alma está doente. Todo mundo se preocupa com a saúde física, mas ninguém se preocupa com a saúde da alma. E a nossa alma está doente. Então, eles vieram para quê? Para nos resgatar. Eles vieram para nos dar a verdade e para que nós amemos Deus puramente. Qual que é a meta última da vida para Ayodhya? Qual que é a meta última da vida? A meta última da vida não é ganhar dinheiro, não é ter uma família bonita, não é ver o filho, o presidente de uma empresa, grande empresa, não é nada disso. A meta última da vida é amar a Deus puramente, incondicionalmente. Amar a Deus puramente é amar a Deus sem querer nada em troca, incondicionalmente. Essa é a forma mais pura de amar a Deus. É difícil? Claro que é difícil, mas essa é a meta última da vida. Então, Mahaprabhu, Deus, ele veio nos dar isso. E ele trouxe, ele manda os seus associados, aquele que morava com ele lá. E aí ele vem durante 50, 70, 80, 100 anos e ele volta para Deus. Ele vem só cumprir essa função. Ele vem aqui nos ensinar. Nós temos que ter uma guia. Nós temos que ter o capitão do barco. A analogia que é feita é que nós somos a alma. A alma está dentro do corpo, o corpo é o barco. E Deus, ele dá o vento para o barco velejar, para o barco andar. Só que tem que ter um capitão. Se você não controlar o leme para o lado correto, você ou fica dando círculos, ou você vai para o lugar oposto. Então tem que ter alguém que saiba como te levar para Deus. E quem são eles? Aqui ao meu lado. Eles sabem como nós irmos para Deus, ter amor puro por Deus. Por quê? Porque eles têm amor puro por Deus. Eles estavam lá com Deus. Eles não aprenderam pela Escritura, lendo. É diferente, um guru é diferente de nós que somos uma alma que viemos cumprir karma. Nós estamos nesse corpo para cumprir karma. A planta está nesse corpo, a alma da planta está nesse corpo para cumprir karma. Todo corpo que tem no mundo material é para cumprir karma. Mas eles não. Eles vieram do mundo transcendental para nos dar a misericórdia, para nos ensinar como chegar a Deus. Como que você vai chegar a Deus? Como que você vai chegar a um lugar se você não sabe nem o endereço? Sabendo o endereço sem conhecer o caminho já é difícil. Imagina sem saber o endereço. Como você vai chegar num lugar sem saber o endereço, sem saber se localizar, sem saber nada? Não tem como. Tem que ter alguém que saiba onde é o lugar, alguém que saiba como chegar lá. Ele vai te dar todo o roteiro. E o guru, ele dá passo a passo que você tem que fazer para chegar lá. Mas chegar no mundo transcendental não é a meta última da vida. A meta última da vida é amar a Deus puramente. Ir para lá é uma consequência. Eles amam a Deus puramente, mas eles ficaram durante o período aqui na Terra. Por quê? Porque o objetivo é amar a Deus puramente, servir Deus. Você só vai conseguir amar a Deus puramente servindo Ele. Sem servir Deus, você nunca vai amar. Sem servir alguém, você nunca vai amar alguém.
Você começa a amar uma pessoa, ou um cachorro, o que for, quando você serve. Você cria um vínculo, você cria aquele afeto, você cria aquela vontade de servir, você cria o apego em servir. Se você tem uma planta e você gosta dela, você tem apego a ela. Todo dia você, se ela é a planta de regar todo dia você vai dar água para ela. E alguns conversam com a planta, outros fazem carinho na planta. Então, Deus ele criou tudo isso para nós, por exemplo, fazer a cerimônia no altar que foi feita agora há pouco. Para quê? Para servir Ele. Por que oferecemos comida para Deus e água? Deus não precisa de água, Deus não precisa de comida. Deus ele pode comer e beber onde Ele quiser, no plano material, no plano transcendental. Ele quer a nossa vontade de servi-lo. Ele não está interessado em mais nada, na nossa vontade de servi-lo. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele veio restabelecer tudo isso, porque estava deturpado. As pessoas na época, elas estavam seguindo o sarradismo, imitadores. Eram os imitadores, imitando um santo, imitando o que um santo faz, imitando o êxtase de um santo, sarraja, o imitador. E na época também existia muito Mayavadi, aquele que acha que Deus não é uma pessoa. Deus é uma pessoa sim. Deus, Bhagavan. Deus também é energia, sim, também Deus é energia. É a parte que envolve Deus, a energia dele. Mas Deus não é energia, Deus é o Bhagavan. Se tem energia, alguém produz energia. Não existe só energia. E nós viemos essa energia, nós viemos da potência externa de Deus. A energia marginal de Deus. A alma é um fragmento, uma centelha da energia que envolve Deus. Isso é a alma. Por isso nós somos eternos, porque Deus é eterno. A energia dele é eterna. Nós somos um fragmento dessa energia. Uma centelha divina. E Deus nunca vai morrer, por isso a alma nunca morre. Essa visão de morte, que todo mundo morre de medo, né? Morre de medo de morrer. Né? Todo mundo tem medo de morrer, com Covid, com isso, com aquilo. Mas nós nunca vamos morrer, nós somos a alma. É que nós estamos iludidos por Maya, ilusão, chamada Maya. Maya é ilusão. Nós estamos iludidos, achando que nós somos o corpo. Nós nunca vamos morrer. Nós vamos trocar de corpo. Qual corpo da próxima vida? Não sabemos. Depende do que você faz nessa vida, você vai ter um corpo na próxima vida. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele veio restabelecer isso. Ele veio restabelecer toda essa filosofia que estava deturpada. E ele, desde criança, os pais morreram, com 10 anos, ele foi morar com o tio materno. E o tio já reparou que ele era muito estudioso. Ele era extremamente inteligente, muito estudioso. E logo de pequeno, com os 10 anos, ele começou a compor versos. Começou a compor versos em sânscrito sobre as escrituras. Praticamente o livro inteiro, não o livro inteiro, mas pelo menos metade desse livro de canções, tem mais de 200 canções nesse livro, ou próximo de 200, mais a metade foi ele que compôs. Ele escreveu vários livros. Ele tinha essa capacidade de saber a escritura, ele tinha esse mérito, claro, um guru genuíno. Então, desde criança, os tios já viram, os familiares viram que ele tinha essa capacidade. E ele começou a crescer, e ele era muito bonito. Então, na Índia, os familiares que arrumam o casamento para o homem, né? A mãe normalmente, mas como ele não tinha mais mãe e pai, os tios que arrumaram os familiares, ele se casou. Ele teve mais de 10 filhos. E ele sempre escrevendo sobre religião. Ele também se formou, ele era magistrado, ele trabalhava para o governo. E era muito raro um bengali, onde ele nasceu, na Bengala Ocidental, trabalhar para o governo muçulmano. Ele trabalhava para o governo muçulmano. Era muito raro isso. Ele se casou e teve um filho, teve 2 filhos, teve 3 filhos. E sempre pregando, sempre fazendo o trabalho da consciência de Krishna. Pregando, escrevendo, divulgando da forma correta.
E ele veio, na verdade, o termo que os gurus usam, que as escrituras usam, ele veio limpar o mercado do santo nome de Deus. Ele veio limpar a religião deturpada. Ele veio limpar isso, ele veio limpar o mercado. Por quê? Porque na época tinha muito comércio com religião, hoje também tem comércio. Não, Deus não combina com dinheiro. Você pode usar o dinheiro sim para servir Deus, mas você cobrar por algo, como que você pode cobrar para falar de Deus? Como que você pode dar um curso cobrando isso? Isso não é possível. É possível porque as pessoas fazem, mas não é o correto. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele veio para acabar com isso. Ele veio para limpar todo esse conhecimento errado que as pessoas tinham, falando que Deus é somente energia, o Brahman, não aceitando que Deus é uma personalidade, o Bhagavan. Ele veio para acabar com tudo isso. Acabar com o comércio, limpar realmente, fazer uma faxina nessa religião deturpada. Porque de Deus, há 537 anos atrás, menos 200 anos mais ou menos, que ele apareceu, são 330 anos, pouco mais, quase 350 anos. E estava tudo deturpado. É a história do telefone sem fio, que as crianças brincam até hoje. Né? Você conta uma história para o primeiro que está na fila, e aí, sem ninguém escutar, ele conta para o segundo, sem ninguém escutar. E aí ele conta para o terceiro, e conta para o quarto, e vai indo, vai indo. Quando chega no 10º, se tiver 10, quando chega no terceiro, já está totalmente invertida a história. Quando chegar no 10º, então, a história que o 10º vai contar não tem nada a ver com o primeiro. E ainda, além de tudo isso, tem o fator de querer coisas materiais com a religião. Então, as pessoas, elas deturpam o que Deus falou, o que está nas Escrituras, para conseguir algo próprio, para conseguir algum benefício próprio. E Srila Bhaktivinoda Thakur, ele veio acabar com isso. Ele veio para restabelecer. E ele fez isso durante a vida toda. Durante a vida toda ele fez isso, mas ele tinha que deixar para alguém continuar o trabalho dele. Quem ia continuar esse trabalho dele? Uma pessoa tão elevada como ele, quem viria para continuar esse trabalho? Sem querer nada em troca, somente fazer o que é correto, divulgar o que Deus falou corretamente. E ele estava ficando com idade já, não idoso, mas a vida vai passando, né? Os anos vão passando, e ele e a esposa ele tinha, se não me engano, 5 ou 6 filhos já, e ele foi pedir para Bimala Devi, ele foi pedir para a deidade, ele foi no templo do Senhor Jagannatha, lá em Puri. Puri é um lugar da Índia que é uma cidade litorânea, e ele foi lá no templo do Senhor Jagannatha pedir para Bimala Devi que ela desse um filho para ele, que continuasse a missão dele, que desse um filho para ele continuar a pregação, o filho continuar a pregação que ele veio para fazer. E a esposa, ela ficou grávida novamente e nasceu o guru que está no altar, que da direita para a esquerda é o quarto. Ele está aí também no livrinho, né? Ele usa um óculos, ele é magrinho, ele usa um óculos nessa foto. Então, ele apareceu, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. E o nome dele, quando ele apareceu, que o pai dele deu e a mãe deu, qual foi? Bimala Prasada. Prasada é o remanescente, a misericórdia. Prasada é a misericórdia de Deus. Então, ele deu o nome da deidade, Bimala, e Prasada, a misericórdia de Bimala. Esse é o nome de Srila Bhaktisiddhanta. Depois de receber sannyasi, o nome dele se tornou Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Mas o nome dele, de criança, era Bimala Devi. E ele nasceu em Puri. Srila Bhaktisiddhanta nasceu em Puri. Srila Bhaktivinoda Thakur nasceu em Navadvipa, em Nádia. E Srila Bhaktisiddhanta, quando criança, como o pai dele trabalhava para o governo, né? Ele era o magistrado do governo, ele administrava o templo também do Senhor Jagannatha, e ele recebeu uma casa para morar, como hoje, né?
Você pega o governador, tem o palácio do governo, a prefeitura tem o local que o prefeito mora, né? Na época também era assim. Então ele recebeu uma casa bem próxima do templo do Senhor Jagannatha, lá em Puri, na cidade litorânea, e a carruagem, existe um festival chamado Ratha Yatra. A carruagem, o Senhor Supremo, né, Deus na forma de Murti, o Senhor Supremo, a irmã dele e o irmão dele. Eles saem de um lugar uma vez por ano. Eles saem de um lugar e vão mais ou menos 5 quilômetros, mais ou menos, um pouco mais talvez, ou um pouco menos. Eles vão para um outro templo, em carruagens de madeira. Eles são enormes, as deidades são enormes, não é como aqui, né? Elas são enormes, de madeira pesada. Então, eles colocam a deidade, né, a Murti, né, a estátua, numa carruagem e levam até outro lugar. E eles puxam com cordas. São cordas enormes, aquele monte de devotos. Se você jogar na internet, Marcos, Ratha Yatra, você vai ver milhares e milhares, milhões de pessoas no Ratha Yatra. Não é milhares. Na Índia, sim, não é milhares. São milhões de pessoas, né? Você vê aquele monte de gente assim. E aí, a carruagem, é dito que Deus, ele para onde ele quer a carruagem. Se ele quiser parar naquele local, pode puxar, pode trazer elefante para puxar, ninguém consegue tirar a carruagem do local. E ao mesmo tempo, quando ele quer andar rápido, a carruagem anda rápido, nem precisa fazer muita força e a carruagem vai. Deus controla tudo, ele é o controlador de tudo, né? E a carruagem parou em frente à casa de Srila Bhaktivinoda Thakura, que era o representante do governo, mas não por causa disso, porque Srila Bhaktivinoda Thakura era um devoto puro, é um devoto puro, e o filho dele também. E ele pegou o filho, na verdade a esposa pegou o filho e subiu na carruagem. Como ele tinha um cargo alto no governo, ela subiu na carruagem, ficou próxima da deidade, dentro da carruagem, assim. E quando ela estava com a criança de colo lá, a criança de colo, a guirlanda é esse colar de flores, né? A guirlanda que estava na deidade, no Senhor Jagannatha, ela desprendeu. Não é que ela desprendeu, o Senhor Jagannatha fez de propósito, claro, Deus caiu no pescoço da criança, a guirlanda. E nesse momento todo mundo viu que não era um ser humano normal, não era uma criança normal. Ia ser alguém muito, muito, muito especial. Foi um dos sintomas que apareceu, né? Então, o próprio Deus colocou a guirlanda na criança, caiu no pescoço da criança, desprendeu da deidade e caiu no pescoço da criança. E aí ele foi crescendo, Srila Bhaktisiddhanta foi crescendo, também o pai dele falou para ele não queria ter família, né, Srila Bhaktisiddhanta, diferente do pai que tinha mais de 10 filhos, ele não queria ter família, ele queria se entregar totalmente a Deus. Ele já veio com esse propósito, se entregar totalmente a Deus. E aí o pai dele falou, bom, você não quer ter filhos, você não quer casar, então o que você vai fazer da vida? Eu vou me entregar a Deus. Aí o pai dele falou, então vá para Mayapur, que é o local que Deus apareceu, Mahaprabhu que está no altar com a mão levantada. Vá para lá. E ele falou, não, mas eu sou muito novo, eu não tenho essa capacidade de ir para lá, e eu vou ter que... Eu não tenho esse humor de liderar, enfim, de brigar, né? Porque tinha muito Mayavadi lá, esse pessoal que não acredita que Deus é uma personalidade, né? Eles acreditam só na energia. Aí o pai dele falou, mas você quer ou não quer servir? Aquele que quer servir Deus, ele não pode querer ficar no sítio escondido. Ele tem que dar a cara a bater. O próprio Guru, Shilacharya Maharaj, falou para mim, vai na rua distribuir panfleto, aí você vai testar a tua humildade e tua tolerância. Você vai dar honra aos outros sem querer em troca. E você vai ver a rejeição que você vai ter. E alguns xingam, alguns... né, não aconteceu comigo, eu também fui poucas vezes. Mas Shilacharya Maharaj, o segundo Guru aqui, ele foi uma vez dar aula nos vilarejos da Índia e cuspiram no rosto dele. Sem ganhar nada, sem cobrar nada, ele estava lá na Índia, lá de lugar em lugar, de casa em casa, e levantou uma pessoa e cuspiu no rosto dele. Então, esse é o teste da humildade, da tolerância, pregar. E Srila Bhaktivinoda Thakura falou, você não quer servir Deus, então você tem que enfrentar isso, você tem que ir lá. E ele foi lá.
Então, ele e o pai tinham um relacionamento não de pai e filho, mas de mestre e discípulo. Apesar dele não ter recebido iniciação do seu pai, porque o pai pediu para ele receber iniciação de uma outra pessoa, mas o instrutor, o guru instrutor dele era o pai dele. Ele nunca chamou o pai dele de pai. Ele chamava o pai dele de mestre, porque o pai dele era o guru dele, o mestre. Ele nunca chamou o pai dele de pai. E ele fez um voto também, Srila Bhaktisiddhanta, o filho, né, de Srila Bhaktivinoda Thakura, ele fez um voto de nunca chegar mais perto do que 30 metros de um Mayavadi, ou de um Sahaja, aquele que é um imitador, que imita, ou aquele que não acredita que Deus é uma pessoa. Ele fez uma promessa desde criança. E uma vez o pai dele, Srila Bhaktivinoda Thakura, que hoje é o dia do aparecimento, né, do pai dele, o pai dele estava conversando com o Mayavadi, conversando assim na rua. E o menino, o rapaz, de longe prestou reverência para o pai. Bem de longe. E aí o amigo de Bhaktivinoda Thakura falou, por que aquele rapaz está tão de longe prestando reverência para você? Ele falou, é meu filho. É que ele fez uma promessa de não se aproximar a menos de 30 metros de um Mayavadi como você. Porque você pode se contaminar com o Mayavadi. A visão do Mayavadi, a visão deles, as escrituras, a mente gosta muito dessa visão, que nós somos Deus, que nós temos as qualidades de Deus. Nós não somos Deus, nós nunca vamos ter as qualidades de Deus. Nós somos uma partícula da energia que envolve ele. E o Mayavadi acredita que sim, que ele vai se fundir em Deus e ele vai se tornar Deus. Ele vai se fundir no Brahman, no Nirvana. Essa é a visão do Mayavadi. E Bhaktivinoda Thakura veio para acabar com isso. E o filho dele fez essa promessa. Então, tem esse passatempo também dele com o filho. E o que Srila Bhaktivinoda fez também de tão excepcional? Ele teve um sonho e foi pedido para ele descobrir aonde Mahaprabhu havia aparecido, onde Deus havia aparecido, qual era o local. Porque o rio Ganges, ele mudou o curso em 300 anos. Ele mudou o curso das águas. Então, aquele lugar que todo mundo achava que era, né, ele não era mais. E eles faziam adoração a Mahaprabhu no local que era errado. E aí o próprio Deus veio no sonho para Bhaktivinoda Thakura e falou, ache onde eu apareci, restabeleça o local correto. E ele cantava o santo nome, a Japamala, em cima do telhado. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele dormia 1h30 por noite. E não só dormia 1h30. Ele comia, ele tomava banho e ele dormia. Ele fazia toda a atividade dele material em 1h30 por noite. Ele fazia tudo em 1h30. O resto do tempo ele trabalhava como magistrado e o tempo que ele não trabalhava como magistrado, ele escrevia livros, ele pregava. É claro, quem aguenta fazer isso? 1h30, menos de 1h30 de sono por noite. Mas ele é um devoto puro de Deus. E ele estava cantando a Japamala de madrugada no telhado, ele subia no telhado para cantar. E era uma noite bem estrelada. E ele viu assim, algo muito claro, uma luz muito forte, bem longe, mas muito forte mesmo. E na hora ele teve aquele insight, ele falou, é lá que Deus apareceu, que Mahaprabhu apareceu. E ele saiu, e era longe, ele saiu de madrugada e foi caminhando. Na época não tinha Uber, na época não tinha trem, na época não tinha ônibus, na época não tinha nada, ele foi caminhando. E ele chegou lá de manhã. Ele chegou na região de manhã. Quando ele chegou lá, ele viu que tinha plantação de arroz, ainda é assim, você anda horas e horas de carro, você só vê plantação de arroz em alguns locais. E da casa dele até lá, que ele morava em Godruma Dweep, que é bem longe de onde Mahaprabhu apareceu, e ele foi andando, e só plantação de arroz. Quando ele chegou naquele local, não tinha plantação de arroz, tinha Tulasi Devi, essa planta aqui que a gente fez o parikrama, só tinha Tulasi Devi. E ele perguntou para o pessoal que trabalhava na lavoura, por que vocês plantaram Tulasi aqui? E eles falaram, não, nós não plantamos, nós arrancamos elas para plantar, tudo que nós plantamos não nasceu, o arroz não nasceu, e ela voltou a brotar aí.
Então era uma floresta de Tulasi, onde Mahaprabhu apareceu, onde Deus apareceu. E naquele momento ele falou, é aqui mesmo. Esse é o local. Ele percebeu, esse é o local que Deus apareceu. E aí quem ele chamou? Ele chamou um outro santo, que é o primeiro da direita para a esquerda, lá no altar. E esse santo, na época, ele tinha mais de 120 anos. Ele já não andava mais. Então, ele tinha um discípulo dele que levou ele no cesto, né? Na Índia eles fazem isso às vezes. Coloca a pessoa no cesto e leva a pessoa. E o discípulo dele levou ele até lá. Quando ele chegou lá e ele viu as tulas, ele percebeu que Deus apareceu lá, porque é um devoto puro. Um devoto puro, quando ele canta o Mahamantra Hare Krishna, ele chora. Não chora de tristeza nada, escorre lágrimas dele, os pelos do corpo arrepiam. Mas não é a mente, é a alma dele. Alguns rolam no chão. São sintomas de êxtase da alma. Mas isso só vem com amor puro por Deus. E aí que entra o sarraja, o imitador. Tem alguns imitadores que eles fazem isso, eles rolam no chão. Eles falam que o corpo está arrepiando os pelos. Eles falam que estão chorando porque do sentimento da alma em cantar o nome de Deus. Isso é falso, é sarraja, é imitador. Então, Jagannatha Das Babaji Maharaj, o primeiro lá, ele sentiu isso. E o que ele fez? Ele pulou do cesto. Uma pessoa que não andava mais, com mais de 120 anos, ele pulou do cesto e começou a dançar. Em êxtase, porque ele estava no local que Deus apareceu. Eu fui lá e não senti nada. Né? E se eu sentisse, ia ser sarradismo, porque ia ser imitação. Eu ia falar, pô, eu li isso daqui que Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele pulou e dançou lá de êxtase. Eu não senti nada. Por quê? Porque eu não tenho amor puro por Deus. Eu não tenho nada por Deus. Nenhuma gota de amor puro por Deus. O próprio Deus falou, Mahaprabhu, quem tiver uma gota de amor puro por mim, por Deus, ele vai para o mundo transcendental, Deus leva ele. Na hora que Deus perceber que ele tem uma gota de amor puro por Deus, ele vai para o mundo transcendental. Então, todo mundo que está aqui no mundo material não tem nenhum amor, nenhuma gota de amor puro por Deus. Se falar que tem, está mentindo. É o ego, hipócrita. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura também descobriu o local sagrado, os locais sagrados, além de escrever os livros, além de restabelecer toda essa cultura, não a cultura, mas a religião, o Dharma correto. E, além de tudo, o principal joia que ele deu para nós, qual é? Ele deu seu filho. Ele teve um filho devoto puro, porque ele pediu para Deus isso. E Deus concedeu isso, deu um devoto puro para ele, um filho puro, que continuou o serviço dele. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, o seu filho, ele fundou a instituição Gaudiya Mati. Porque antes não existia instituição. Né? Ele fundou a instituição, ele fundou a Gaudiya Mati. Não tinha templos na época. Ele fez 64 templos. Porque ele viu a necessidade de hoje o Marcos, se não tivesse um templo, como é que ele ia cantar junto conosco? Como é que ele ia haver uma cerimônia se não existisse o templo? Como que vai ter o encontro de devotos se não tem o templo? Então, Srila Bhaktisiddhanta, né, que é o filho de Srila Bhaktivinoda, ele fez 64 templos. Ele instituiu isso. Tem que fazer uma organização. Mas o pai dele não. O pai dele não era monge. Srila Bhaktisiddhanta, ele restabeleceu o sannyasi, essa veste laranja que os monges usam. Ele restabeleceu isso. O pai dele não era sannyasi, mas era guru genuíno. E a partir de Srila Bhaktisiddhanta, toda a nossa linhagem, a pessoa tem que ser sannyasi para ser guru. Não é que todo sannyasi é guru, mas todo guru é sannyasi. Então você tem que ser rendido a Deus para ser um guru. E o sannyasi, não todo sannyasi é rendido a Deus, mas ele faz o voto. Ele promete para o guru. O sannyasi promete para o guru dele, que dá a iniciação dele de sannyasi, que ele vai usar o corpo dele, as palavras dele e o pensamento dele somente para servir Deus. Ele não vai usar o corpo dele para si mesmo, para desfrutar dos sentidos. Ele não vai usar as palavras dele
para falar de mais nada que não seja sobre Deus. E ele vai usar todo o pensamento dele para Deus, pensando em Deus somente. É claro que a maioria não cumpre isso, mas esse é o voto que foi feito. É muito difícil a pessoa estar nesse estágio de entrega total assim. Mas sem a entrega total, não chegaremos a ter amor puro por Deus. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele veio restabelecer tudo isso. Ele veio e não seria nada de nós sem ele. O que seria de nós? Como que teria, sem ele, como que teria o filho dele? Srila Bhaktisiddhanta. E sem o filho dele, como teria o primeiro guru lá, Srila Siddhar Maharaj, que é o discípulo do filho dele? Como que iria ter? Não iria ter. E como que ia ter o guru DK sem o guru lá? Enfim, nós não estaríamos aqui agora no templo, não existiria esse templo, se não fosse Srila Bhaktivinoda Thakura, que restabeleceu todo esse conceito que nós estamos falando aqui, que está nos livros, as canções que ele compôs. Não é que ele é um poeta mundano, não, é um poeta transcendental. Se você ler aqui, nesse livro, está traduzido, claro, para o português, se você ler aqui as canções, é glorificando, é falando tudo que nós temos que saber, está aqui. Srila Govinda Maharaj, do quadro maior aqui, ele falou, tudo que nós temos que saber devocional está aqui, através de poemas dos grandes santos. E Srila Bhaktivinoda Thakura e um outro santo também, que é Narottama Das Thakura, os dois praticamente compuseram todo esse livro. Um ou outro guru também fez uma outra canção, mas a maioria são deles. Então, nós temos que glorificar ele sim. Hoje é um dia muito importante para nós, é um dia muito auspicioso para nós, porque sem ele não seria nada de nós. Não teria restabelecido todo esse conceito do Dharma, a religião da era, da forma correta. Estaria deturpado. É claro que está deturpado já hoje, né, já fazem 200 anos que ele apareceu, está deturpado, mas a nossa linha não. Eu estava falando para o Marcos aqui, ele comprou um Bhagavad Gita, né? Ele tem um Bhagavad Gita, eu falei, mas de quem é? Quem que traduziu? Então, se não for um guru genuíno, está deturpado. Porque o ser humano não tem capacidade de saber o que Deus quer. O ser humano não tem a capacidade de saber o que Deus quis falar naquela escritura. Somente um guru que veio de Deus. Ele, quando eu falo veio de Deus, ele veio do mundo transcendental. Ele é um devoto puro, somente um devoto puro. Quando você lê uma escritura, você lê um livro, mas o Bhagavad Gita, por exemplo, já que estamos falando dele, você lê hoje, leu ele inteiro. Você não compreendeu quase nada. Se compreendeu de uma forma errada. É uma escritura difícil, tem mais de 5.500 anos, e o conceito está aí entre linhas. Né? Cada palavra lá é importante. Não é para ler uma escritura como se fosse um romance. Cada frase lá tem aulas e aulas e aulas e aulas em cima de uma frase, que eles conseguem dar. Eles conseguem interpretar aquilo. Então, o Bhagavad Gita, por exemplo, você lê hoje. Aí você começa a praticar a vida devocional. Você começa a cantar os mantras próprios, você vem ao templo, você participa da cerimônia, você honra a comida que foi oferecida para Deus antes, você faz parikramana tulasi, você canta as canções glorificando o Guru, você vem num festival no dia do aparecimento de um Guru, tudo isso dá fortuna espiritual para a alma. Quando você ler daqui meio ano, daqui um ano, você vai compreender um monte de coisa que você não compreendeu na primeira vez. Por quê? Porque você está com um reservatório, você está com fortuna espiritual. Se você colocar uma moedinha por dia na poupança eterna, e o que é a poupança eterna? É na alma. Tudo que você faz devocional é para a alma, não é para o corpo. Se você vem uma vez no templo, você guardou esse mérito que você ganhou naquele dia para a eternidade. Você nunca vai perder isso. Tudo que é feito devocional da forma correta não é perdido. Mas o corpo, a pessoa que faz Hatha Yoga, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. A pessoa tem um asana perfeito, né? Aquele alongamento, uma força para fazer isometria, né? Aquele asana. Na melhor das hipóteses, o dia que ela abandonar o corpo, ela perdeu tudo.
Na próxima vida, você não vai aparecer com asana perfeita. Você pega uma criança e ela já faz um não. Não tem isso. Se você treina numa academia, musculação, a parte aeróbia, enfim, qualquer coisa, quando você morrer, acabou tudo. Você não leva nada. O dinheiro que você ganhou a vida inteira trabalhando como um escravo, 12 horas por dia, sei lá quantas horas por dia, você não leva nada. Agora, qualquer coisa que você fizer devocional, você leva para a eternidade. A alma leva, porque você é a alma. Então, se você comer uma comida que foi para o altar, se você tomar um copo de água que foi oferecido para Deus, você vai ter essa fortuna eterna. E se você imagina todo dia você fazendo, colocando uma moedinha, ou 2, ou 10, na poupança eterna, você vai ganhando o quê? Mérito espiritual, fortuna espiritual. E quando você for ler um livro, quando você for ler a tradução da canção, você vai captar o que Deus quis falar naquela escritura, naquela canção. Somente, não adianta ter o QI alto, não é uma questão de inteligência. É uma questão de fortuna espiritual. E como que a gente ganha fortuna espiritual? Servindo Deus. Nós já temos alguma fortuna espiritual. O Marcos, se não tivesse um contato anterior com Deus dessa forma, ele não estaria aqui agora. Eu também não, e você que está assistindo aí também não. Algum contato nós tivemos. Porque você sair distribuindo panfleto pela rua, por exemplo, nós já distribuímos mais de 10 mil panfletos. Desses 10 mil, vamos supor, 100 pessoas leram. O resto jogou fora, amassou. Ou um pouco mais de 100, 500 pessoas leram. Pegaram na mão, viram a foto, leram alguma frase. Desses que leram a frase, alguns guardaram, o resto jogou fora. E dos que guardaram, alguns vieram no templo conhecer. E desses que vieram conhecer, pouquíssimos continuam. Por quê? Porque você tem que ter uma fortuna espiritual para você continuar a praticar. Alguns têm a fortuna de só vir uma vez. Já é alguma coisa, mas não a fortuna para continuar a praticar. E se você começar a praticar e praticar e praticar, você vai aumentando essa fortuna espiritual. Até o fim da vida, o caminho é progressivo. É cumulativo. Se você faz todo dia, você vai acumulando, acumulando. Na próxima vida, você já vai começar onde você parou na vida anterior. É diferente, como eu falei, a pessoa faz musculação a vida inteira e ela já nasce fortinha? Não é assim. A criança já nasce forte? Não é assim que acontece. Mas a vida espiritual é feita da forma correta. E o que é fazer a vida espiritual da forma correta? É fazer o que Deus falou que Ele gosta. Nós sabemos o que Deus gosta de comer. Ele adora arroz doce. Ele adora manga. Quem falou? Ele mesmo. Como que você vai amar a Deus se você não sabe quem é Deus? Algumas filosofias, algumas religiões, elas falam amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como que você vai amar alguém que você não sabe como é? Se é baixo, se é alto. E não só fisicamente. Você não sabe o que a pessoa gosta. Como você vai agradar alguém se você não sabe o que a pessoa gosta? Aí você vai fazer algo que não agradou. Claro, você não sabe o que a pessoa gosta. Você não sabe onde ele mora. Você não sabe como ele vive. Você não sabe nada dele. É a mesma coisa chegar para nós e falar assim, você tem que amar uma garota que mora no outro país e não tem foto, não tem nada. Você não sabe nem o nome dela. Como que você vai amar alguém assim? Não tem como. E Deus tem nome? Claro que Deus tem nome. Deus não é nome, Deus é um título. Deus, cada vez que Deus vem na Terra, Ele vem com um nome. Ele já veio milhões de vezes na Terra. Então, Deus tem um número quase infinito de nomes. Então, a nossa filosofia, ela diz isso. Mahaprabhu veio restabelecer isso. E por que nós cantamos tanto? Porque a conexão com Deus em Kali Yuga é através do som. Ou falando dele, ou cantando as glórias dele. Você veja que praticamente toda a religião canta as glórias de Deus. Eles cantam hinos ou canções, cada um chama de um jeito, né? Ou mantras. Cada um tem um jeito de falar.
Mas todos eles pregam, todos eles falam de Deus. Cada um de acordo com a sua concepção, mas eles falam, porque a conexão com Deus é através do som. O que acontece com o som? Vamos pegar em química, né? Você pega o átomo. O átomo tem um núcleo, e o átomo tem os elétrons que estão girando na órbita em volta dele, né, do núcleo. E o que é o éter? O éter é esse espaço. Então, tudo que nós falamos entra no éter. E o nosso corpo é formado de átomos. Então, quando você fala, tudo que você falou entrou nos átomos do nosso corpo também. Não só do nosso corpo, mas de tudo. Por isso nós não devemos falar o que não é bom, palavrão. Não devemos falar palavrão, não devemos fazer fofoca, não devemos contar mentira. Tudo isso vai entrar no nosso corpo, nos nossos átomos, e não só no nosso, de tudo que existe ao redor. Agora, se você canta as glórias de Deus, o Jai Duane, que a gente falou, vários e vários nomes, Kijai, isso está entrando no éter, não só nosso, mas de todo mundo, dos átomos que estão aqui. Porque todo átomo tem alma. Todo átomo tem uma alma dentro dele, que habita o átomo. A alma habita o átomo. Imagina só a quantidade de átomos que se beneficia quando você canta em voz alta. Não é somente você. Por isso é melhor cantar em voz alta as canções. E se você fala algo que é positivo, o positivo que eu digo é sobre Deus, né? Não autoafirmação, mas falar sobre Deus. Quando você fala algo sobre Deus ou sobre os associados dele, você está beneficiando todo mundo. E entra no éter. E isso fica no éter. O primeiro guru nosso lá, Srila Siddhartha Maharaj, tem um livro dele que ele fala, da onde que Srila Bhaktivinoda Thakura tirou? Ele compôs tantas canções, da onde? Ele tirou do éter. Alguém falou em algum momento aquilo e ele é o receptor para pegar aquilo. Então, ninguém compõe nada. O ser humano não cria nada. Não existe uma pessoa que fala, eu compus um poema. Não, você não fez nada. Você teve o receptor para conseguir captar aquilo que estava no éter. Como que foi feito um iPad, um iPhone ou um celular? A pessoa criou o celular? Claro que não. Alguém criou o chip? Claro que não. Essa informação estava no éter. E ele teve a capacidade, ele foi o recipiente para captar isso. Então, quando você faz a prática devocional, que você cria o recipiente adequado para receber o que Deus está falando, o que o Guru está falando através de Deus, o Guru é o mensageiro de Deus. Mas nós temos que ter o recipiente adequado para guardar isso. Senão, se você tiver furos no recipiente, tudo que o Guru fala escoa. Então, se você tem um recipiente adequado e você vai criando esse recipiente adequado com a prática devocional, quando você lê, aí entra a história que eu falei, daqui a um ano você lê o Bhagavad Gita de novo. Por que você consegue entender? Porque agora você tem o recipiente. Não sei, o Marcos é novo, acho que ele não pegou a fase do rádio que tinha o seletor, né? Como aqui. Pegou? Né? Acompanhou, então. O que você tinha que fazer? Você tem a antena que transmite a onda sonora, mas você tem que estar na frequência igual. Isso que eu estou explicando agora. Você tem que estar na frequência da vida, do que Deus está te falando, através da Escritura, ou do que o Guru fala. Aí, se você tem o receptório adequado, se você está na frequência certa, você capta o que Deus quer falar. E quando você capta o que eles estão querendo falar, não fica na inteligência, no cérebro, fica na alma, entra na alma. E aí você percebe que você tem que servir Deus. Os gurus falam, nós damos pouquíssimo tempo do dia para Deus. Praticamente nada. Somente para o corpo. Todo mundo se preocupa com o corpo seu e dos outros. Mas e a alma? E a minha alma? O que eu faço por ela? Minha não, né? Eu sou a alma. Ninguém é dono da alma. Eu sou a alma. O que eu faço por mim mesmo, alma? O que eu faço pela alma do outro? Nada.
E é isso que Deus gosta, que nós distribuímos isso para todos. O alimento da alma, não é o alimento material. Deus quer que nós distribuímos o alimento da alma. É o que ele mais gosta, distribuir essa consciência. E Srila Bhaktivinoda Thakur, hoje é o dia dele, né? Ele veio justamente para fazer isso, para restabelecer esse alimento da alma, que foi perdido durante os anos. Então, hoje é um dia extremamente importante para nós, é o dia do aparecimento dele, e eu tentei falar algo sobre ele. É impossível glorificar uma alma tão elevada assim. Tem uma aula que eu li do meu guru, o do quadro maior, ele falou, eu não sou ninguém para glorificar Srila Bhaktivinoda Thakur. Imagina, ele não é ninguém, quem sou eu? Se ele fala que ele não é ninguém. Então, não conseguimos glorificá-lo, mas a gente tenta. Por quê? Porque tem que ser falado quem é ele, o que ele veio fazer aqui, quando ele esteve aqui na Terra. Ele ainda está aqui, mas nós não conseguimos vê-lo. Na verdade, não é a foto dele que está no altar, ele está lá no altar. Nós não conseguimos vê-lo. Por quê? Porque nós não conseguimos vê-lo, como a gente não consegue ver a Tulasi. A gente vê uma planta, mas a gente não vê quem é a Tulasi, a alma. Agora, uma pessoa elevada, que está no nível deles, uma alma pura, um devoto puro de Deus, ele vê Deus, sim. Ele vê os gurus que já foram embora, ele vê tudo, porque ele é uma alma pura. Não é com olho material, com córnea, com nervo óptico, com retina, com humor vítreo, com nada disso que você vai ver Deus, nem os gurus que já foram. Você vai ver com o olhar da alma. Um cego pode ver Deus, sim, porque Deus não tem matéria. O que a gente vê tem átomos. Deus não é feito de átomos. Por isso que nunca ninguém vai ver Deus no microscópio. Nunca ninguém vai ver Deus no microscópio. Nunca ninguém vai ver a alma através de um exame, um ultrassom, ou uma ressonância magnética, ou uma tomografia. Você não vai ver a alma, porque a alma não é feita de átomos. A alma é a energia marginal de Deus, a energia que envolve Deus. Você tem alguma pergunta, Marcos? Pode fazer. Você tinha uma outra pergunta? Você pode fazer. Hã? Tá tranquilo? Vamos ver se alguém fez alguma pergunta aqui, ou algum comentário. Só um minutinho aqui que eu estou procurando. Por enquanto ninguém comentou nada, ninguém fez nenhuma pergunta. Vamos cantar a última canção. Primeiro eu vou ler. Você pode me emprestar um pouquinho esse livro, Marcos? Eu vou ler o Pranam Mantra que a gente cantou no Vandana, de Srila Bhaktivinoda Thakur, a tradução dele. Nós cantamos já glorificando, e esse Pranam Mantra, Pranam quer dizer reverência, né? Dandavati Pranam, Pranam é reverência. E mantra, o que quer dizer mantra? É importante sabermos isso, é uma palavra sânscrita, né? Man quer dizer mente, e traya-se-te é libertar, anular. Então, mantra é o que liberta a mente. Então, quando você canta, quando você fala algumas palavras, naquele momento está libertando a mente. É a libertação da mente, o mantra. O mantra é libertar a mente. Mas os mantras que nós cantamos aqui, no Vandana, nas canções, a Tulasi, enfim, tudo que nós cantamos aqui, não é somente a libertação da mente, é a libertação da alma. Porque são palavras que vão purificar a alma. Tudo que a gente faz aqui no programa é para purificar a alma. Então, esse é um Pranam Mantra composto por Srila Siddhar Maharaj, que é o primeiro guru lá do quadro,
ele compôs esse mantra, esse pranamatra aqui para Srila Bhaktivinoda Thakura. Então nós cantamos, né? Vande Bhaktivinodan Shigora Shakti Sarupakam Bhakti Sastra Jana Sanhajan Radharasa Sudanidin. O que quer dizer isso em português? Eu me prostro diante de Srila Bhaktivinoda Thakura, aquele que é o amor divino de Mahaprabhu personificado. Ele reina sobre aqueles que conhecem o propósito das Escrituras. Então, ele reina sobre aqueles que conhecem o propósito das Escrituras e é o oceano da devoção por Sri Radha. Radha, Deus não é uno, Deus é o casal divino. Não sei se você já ouviu falar isso, Marcos. Deus não é Deus não é masculino, Deus é o casal divino. Krishna e Radha, Radha Krishna, Shrimati Radharani. O Mahamantra que nós cantamos, né? Que nós cantamos o Mahamantra algumas vezes aqui durante o programa. O que é Hare? Hare é a potência de Deus, que é Shrimati Radharani. Krishna é Krishna, o todo belo, o todo atraente. Isso quer dizer Krishna. E Rama é uma forma de Krishna também. Então, o Mahamantra Hare Krishna, quando cantamos ele, você está falando Krishna puro. Você está falando somente o nome de Deus. Mas não qualquer Deus. Krishna. É Krishna e a potência de Krishna. Só tem o lila de Krishna. Só tem o passatempo de Krishna. Se você trocar uma palavra do Mahamantra, já perde a potência. E a potência do Mahamantra, ela vem através do Guru. Isso é outra coisa que Srila Bhaktivinoda Thakura trouxe. A potência vem através do Guru. A potência do mantra. O mantra, Mahamantra Hare Krishna, ele vem de Deus, do mundo transcendental. Não de qualquer lugar do mundo transcendental. Ele vem de Goloka Vrindavana, que não é qualquer lugar do mundo transcendental. E aí, através do Guru, que é o devoto puro de Deus, ele coloca esse mantra na tua alma. É a semente da trepadeira devocional. No dia da iniciação, porque a gente tem iniciação, a gente se inicia. O que é iniciação? É entrar na escola. Se você tem um professor, você tem que entrar numa escola. E aí, entrar na escola, aí você recebe a cantimala, que é esse colarzinho, recebe a japamala, que o Guru cantou, já tem a potência do Guru ao cantar a japamala, que é de Tulasi também, e ele dá um nome, ele canta o mantra para você. Nesse momento que ele canta o mantra, ele coloca a potência do mantra na tua alma. E aí, a semente da trepadeira devocional, a sementinha, aí você tem que regar todo dia. E como que você rega? Com água? Claro que não. Você rega falando sobre Deus, cantando os nomes de Deus, escutando falar de Deus, escutando os nomes de Deus, escutando as canções. Esses são os principais, tem outros processos também. Mas então todo dia você tem que regar. E aí, da semente, vai criar um brotinho pequeno, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí vai ficando mais forte. E quanto mais você pratica, maior vai ficar a tua árvore, a trepadeira da devoção. Maior vai ficando. Então, o Guru, ele faz isso. E Srila Bhaktivinoda Thakura, ele restabeleceu isso também. Ele trouxe o santo nome de forma pura, que veio do mundo transcendental para nós. Então, veja só quanta coisa maravilhosa ele deu para nós. Nós vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Deixa eu achar a página aqui para o Marcos. E aí nós já vamos cantar. Está aqui. Você é mais novo, você... Nama Sankirtan Hari Harai. Então vamos lá agora, todos juntos cantando Nama Sankirtan Hari Harai.
Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Shri Madhusudan. Giridhari Gopinata Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radharara Shiva Sadi Gaura Bhaktavrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Ishai Gosai Kori Charana Vaga. Jaha Hote Vijana Zavista Pura. Ishai Gosai Jana Muni Tarada. Sabara Padare no Mora Panchajas. Chandra Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame Mora He Abhilash. Ishai Gosai Jade Braje Koilavasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Anande Bolo Hari Bhagavidava. Anande Bolo Hari Bhagavidava. Shri Guru Vaishnava Padma Jayama. Shri Guru Vaishnava Padma Koriyasha. Hari Nama Sankirtana Kohe. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje. Temos conosco aqui hoje Ishan Krishna Prabhu, do Mato Grosso do Sul, a Marine Devidassi, de Araraquara, a Dirce Aires Almeida, aqui de São Paulo, minha prima, Vijay Aksha Prabhu, de São Paulo, Premarupa Devidassi, eu não sei de qual país ela é, mas ela não é do Brasil. Então agradeço a presença de todos, também quem está aqui participando e não quer se identificar também, agradeço a presença. Amanhã teremos o programa a partir das 7 horas da manhã. Amanhã é outro dia importante para nós, outro festival. Na verdade, acabam os festivais no sábado. Amanhã, o último festival, nós tivemos um mês de festival, um atrás do outro, né? Um festival atrás do outro. Amanhã, e o que é o festival? O aparecimento ou desaparecimento do próprio Deus, os avatares de Deus, ou dos associados dele, como hoje e amanhã. Amanhã é o dia transcendental do desaparecimento, o dia que o grande Vaishnava foi embora, Namacharya Sila Haridasakura. O que é Namacharya? É o Acharya do Santo Nome. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Ele cantava 300 mil vezes o Santo Nome, Mahamantra Hare Krishna, por dia. 300 mil vezes. Por isso o nome dele era Namacharya, o Acharya do exemplo, aquele que... O Acharya do nome, aquele que ensina, por exemplo, o canto do Santo Nome. E o abandono do corpo dele foi algo extremamente auspicioso. Do lado de Deus, de Mahaprabhu, do lado de Mahaprabhu, ele pegou o pé de Mahaprabhu, colocou no seu peito e cantou 3 vezes o nome de Mahaprabhu. E aí abandonou o corpo, olhando para Deus. Quem tem essa fortuna? Ele. Ele cantava 300 mil vezes o Santo Nome. Então amanhã vamos contar a história dele, né, mais detalhadamente, quem ele foi e como foi o abandono do corpo dele também, que é algo muito, muito assim auspicioso. É dito nas Escrituras que se você escutar a história de como ele abandonou o corpo, você ganha uma fortuna espiritual tremenda, só de escutar isso. Se você participar do festival dele, uma vez que seja, você já tem na próxima vida você vai servir Deus. De tão importante que amanhã é o dia do festival dele. Então, quem não puder vir pessoalmente, como mora longe, né, em outros estados, outras cidades, venha, assista pela internet. Quem puder, venha. Então, uma boa noite a todos. Dandavati Pranam. Até amanhã, às 7 horas da manhã, com a live.